Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje, quem está aqui em estúdio é a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, inevitavelmente vamos voltar à questão da guerra na Ucrânia, determinada pela invasão russa. Realizou-se e terminou há pouco uma cimeira informal em Versailles. Podemos já falar do que resultou dessa reunião? Sim, a cimeira foi convocada de forma informal sob a presidência rotativa francesa, daí ser em Versalhes, em que o presidente do Conselho, Charles Michel, convocou os chefes de Estado e Governo com 3 pontos principais em agenda: o reforço das capacidades de defesa da Europa, a redução da dependência energética relativamente ao exterior e a construção de uma base económica sólida e resiliente. Durante o dia de ontem, os chefes de Estado e Governo na Cimeira, reunidos, determinaram um aumento de uma pressão ainda mais intensa sobre a Rússia e sobre a Bielorrússia, um aliado, como nós sabemos, indicando que se encontram pontos para acelerar as sanções, algumas delas, enfim, que já têm sido reforçadas. Ao ponto de Putin dizer que é uma guerra económica aquilo que está a acontecer. E nós sabemos que sim, quer dizer, mas a guerra dele é pior, não é? Pois. A continuação do apoio político, financeiro, material e humanitário à Ucrânia foi também vincada e reforçada na reunião. Não existiu, no entanto, nenhuma posição clara no que se refere à simplificação para a adesão da Ucrânia à União Europeia como Estado-membro, que era o que a Ucrânia pedia. O que alguns Estados-membros pediam e a própria Ucrânia? A simplificação, ou seja, a criação de um fast track, tipo um corredor rápido. Um corredor verde e acessível. O Conselho convidou, no entanto, a Comissão a emitir um parecer sobre o pedido de adesão nos termos dos tratados, mas apesar de reforçar, em termos de Conselho, que a Ucrânia pertence à nossa família europeia, não oferece uma garantia absoluta de incluí-la desde já como Estado-membro. Destacam-se aqui alguns Estados-membros, desde logo os nossos conhecidos frugais, os Países Baixos. Portanto, Mark Rutte, como primeiro-ministro, declarou logo à margem da reunião que não é possível encurtar o longo processo de candidatura. Portanto, e disse isto pode demorar, foi muito claro, meses e anos. Por outro lado, temos os países bálticos, os russos e os países de fronteira que são favoráveis a uma adesão não só da Ucrânia, mas também da Moldávia e da Geórgia, que também pediram o processo de candidatura há pouco tempo. O presidente da Lituânia, presente na reunião, cujo país tinha defendido a candidatura de uma forma acelerada, disse mesmo que os líderes ontem tinham dito um sim, entre aspas. Ou seja, segundo ele, utilizaram uma linguagem burocrática para contornar as questões específicas. Não foram claros, digamos. Sim, não foram explícitos. Não foram determinantes nesta matéria. Nós todos sabemos que, segundo os tratados, o processo de candidatura tem que ser apreciado por unanimidade. E essa aprovação tem que ser feita por todos os Estados-membros, de maneira que isto deixa de ver ainda uma situação muito longa relativamente à Ucrânia. Complexa e naturalmente será alvo de negociações. Certamente. Admitiram ontem até que os líderes da Ucrânia pudessem começar a participar como observadores nos próximos conselhos, mas isso não é o ser Estado-membro de direito. É uma questão a continuar a acompanhar. De qualquer forma, a Comissão reforçou a solidariedade para com as pessoas que se encontram em fuga da Ucrânia e que chegam a vários países da União Europeia, não é? Sim, a quase todos, não é? Estão a fugir da guerra, da violência. Depois de todas as medidas tomadas e das sanções anunciadas, a Comissão anunciou um apoio incondicional às pessoas que estão a sair. Desde logo, a ajuda humanitária traduz-se numa forma de ajuda de proteção civil de emergência direta e da concessão a essas pessoas, o que é muito importante, do Estatuto Jurídico de Proteção Europeu. O que isso quer dizer?
quer dizer um apoio em termos de educação, de habitação. São acompanhadas. São acompanhadas. E até de assistência social. Portanto, terem esse apoio de cada um dos Estados-membros. A ajuda humanitária também foi reforçada pela Comissão em 500 milhões de euros, parte dos quais já foi utilizado no fornecimento de alimentos, de alojamento e de cuidados de saúde na fronteira. Os Estados mais beneficiados serão os Estados-membros Polónia e Eslováquia, mas também é um apoio bastante claro em termos financeiros para a Moldávia. Porque fazem ali fronteira. Na fronteira. O incremento também do apoio de Polícia de Fronteira, das fronteiras externas, da Agência Europeia Frontex, foi também intensificado para colaborar com estas polícias das fronteiras dos próprios Estados, e a proteção às pessoas fez ativar uma diretiva que existe, mas que normalmente saiu ativada nestas circunstâncias, permitindo o acesso à assistência. Portanto, é a diretiva relativa à proteção temporária. Portanto, é a título excepcional, como nós sabemos. Assistência a vários níveis. A vários níveis. Na saúde? Sim, na saúde, na própria concessão de subsídios sociais, no apoio à educação, no apoio à integração dessas pessoas, que como nós sabemos, vai ser uma situação evidente, e Portugal até já recebeu refugiados nessas circunstâncias. Além disso, uma medida importante da Comissão foi que permitiu a flexibilização dos fundos. Fundos como nós conhecemos, os fundos europeus, FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu, podem ser agora canalizados para estas áreas. Portanto, áreas de emprego, habitação, educação, acesso à saúde, e podem e serão os projetos financiados, o que é importante, é 100% pela Comissão. Portanto, o aumento do cofinanciamento. Também na passada quarta-feira, a Comissão lançou uma página web com as informações básicas de apoio a estas pessoas. Com informações que facilitem a vida a essas pessoas. Sim, para a passagem da fronteira. Que informem sobre direitos e deveres, talvez. Exatamente, não é? Direitos quando chegam a um Estado europeu, e além disso, informações para a continuação de viagem, se quiserem sair daqueles Estados de fronteira e circular pelo espaço europeu. A página foi inicialmente na quarta-feira lançada em inglês, já foi traduzida para o ucraniano, portanto já está. Não é uma língua oficial, mas já está no site da União Europeia em ucraniano desde, penso que quinta-feira, ontem de manhã. E é importante que estas pessoas conheçam os seus direitos também para não serem alvo no meio disto tudo, daquilo que nós conhecemos ser o tráfico de seres humanos. São mais vulneráveis neste momento. Exatamente, portanto é bom que conheçam, até as instituições não governamentais que os apoiam também saber os direitos das pessoas no espaço europeu. E qual é a posição do Parlamento Europeu face a esta situação na Ucrânia? Uma posição, o Parlamento Europeu reuniu esta semana em plenário em Estrasburgo e tomou uma posição muito em uníssono, robusta, sólida, uma posição determinante de apoio da generalidade dos parlamentares, indicando mesmo que a Europa deve extrair daqui as suas necessárias conclusões e reavaliar o seu papel. Portanto, isto é importante, e frisar um ponto que lhes é muito querido em termos de Parlamento Europeu, que é a defesa. Dizendo que a União Europeia é um projeto de paz, de construção de paz, mas que para isso tem que defender a sua segurança no espaço, porque senão a paz está ameaçada. Daí tem que reforçar reforçar a posição, o tal exército europeu e a tal dotação para a defesa. Claro que também é sempre importante. No plenário desta semana teve presente a primeira-ministra da Estónia. A Estónia é um país báltico, é russo, que nós sabemos tem uma fronteira. Aliás, a primeira-ministra fez questão de lembrar, uma fronteira de 300 quilómetros com a Rússia, e salientou a importância e o papel de algumas organizações internacionais, como a NATO, mas referiu o desejo daqueles Estados, Ucrânia, Geórgia e Moldávia, em fazerem parte da União Europeia, apelando para que seja também um processo rápido. Como vimos, o Conselho nem sempre concordou. Disse a terminar a sua locução a Primeira-Ministra que a Ucrânia não está a lutar pela Ucrânia só, está a lutar pela Europa. Portanto, foi esta a posição. Aliás, o Parlamento Europeu, quer presencialmente, como foi o caso desta Primeira-Ministra, quer virtualmente, tem
feito contactos com primeiros-ministros de Estados possíveis candidatos ao que agora apresentaram a candidatura à União Europeia. A crise energética é cada vez mais falada. A verdade é que a Europa tem uma dependência acentuada em relação à energia, em relação à Rússia, e há que resolver esta questão tão pronto quanto possível, mas não é algo que se resolva de um momento para o outro. Nem fácil, não é? Nem é fácil. Portanto, a debilidade do sistema energético europeu é já conhecida. A invasão da Ucrânia veio só revelar uma coisa que já sabíamos. É altamente dependente do fornecimento de petróleo e de gás da Rússia, não é? A transição energética preconizada pela União Europeia, de 55% de descarbonização em 2030 e neutralidade em 2050, tem agora um fator adicional. Que poderá é o estar em risco também, não é? Poderá ser. Há duas hipóteses, como nós podemos ver. Ou mudamos radicalmente, não é? Nas Sim, opções. que não é fácil. Não é fácil. Ou então vamos acelerar a transição ecológica e resta saber como. Coloca-se à Europa 3 pontos-chave. Desde logo, gerir a crise dos preços. E as suas repercussões na economia. Que já sentimos, semana a semana. No dia a dia, e vamos começar a sentir ainda mais dentro de 2 semanas, não é? Acelerar o processo de transição, de alguma forma, e libertar-se da dependência relativamente à Rússia, que a União Europeia já indicou que no próximo inverno pretende reduzir o fornecimento em 2/3. É muito. Há que procurar outras fontes, não é? Outras fontes. As fontes podem passar por Portugal e Espanha, que são as alternativas das interconexões através dos pipelines que vêm do Magreb e que fornecem o gás a Espanha e a Portugal. Há sempre uma oposição ali muito centrada nos Pirineus, que é a oposição francesa, que nunca permitiu, de facto, a passagem, dada a sua produção de energia nuclear em alta escala, como nós sabemos. Mas se a União Europeia pretende exatamente reduzir a dependência, tem que pensar nisso e tem que pensar em medidas de poupança, em eficiência energética e em abastecimento, e outras fontes de abastecimento. Se passa pelo Sul, se um Estado-membro não é tão, permissivo, há que arranjar soluções, porque a alternativa continua a ser a Rússia, e essa parece que não é uma posição que nós queiramos. Face à atual situação de incerteza que vivemos, o Banco Central Europeu anunciou revisão de algumas das medidas no âmbito da política monetária. O Banco Central Europeu já tinha anunciado no início deste ano que ia descontinuar as aquisições de ativos já a partir de março no âmbito do plano de emergência da pandemia. No entanto, há as outras aquisições de ativos em termos de ativos correntes, e que o banco ontem anunciou que iria moderar drasticamente a partir do segundo trimestre, passando para, em abril, 40 mil milhões e reduzindo 10 mil milhões por mês até junho. Isto para já. E a continuidade deste programa de aquisição depende da inflação. Está indexado à inflação. Se as perspectivas da inflação forem de não enfraquecimento a médio prazo, como parece ser, temos uma inflação alta na Europa já, uma inflação também anunciada pela Reserva Federal Americana também elevada, tudo isto tem repercussões no espaço europeu. Se isto acontecer, portanto, a inflação não enfraquecer, o banco vai cessar as suas aquisições. Se, no entanto, a inflação apontar para o objetivo de 2%, o que não deverá ser a tão curto prazo, irá rever a sua situação sem dizer se volta a fazer aquisições de ativos ou não. Quanto às taxas de juros, portanto... Que tem implicações? Neste momento manteve, mas disse que ia manter, também condicionadas com a inflação, e que ia repensar. Pensa-se que até junho pode haver alguma alteração, até também porque a Reserva Federal Americana esta semana já alterou as taxas de juros no sentido de acrescê-las. Vamos falar de projetos aprovados ao abrigo do instrumento de assistência técnica. Portugal viu aprovados alguns projetos. Em 225, 12 são portugueses. O que é este instrumento de assistência técnica? É um instrumento para os Estados-membros realizarem reformas estruturais, ou seja, reformas que aumentem a resiliência dos países
e que os tornem mais ágeis e mais eficazes. No caso português, a administração pública, desde logo a reforma da administração pública que se tem falado tanto, mas também políticas marítimas e de pescas, de agricultura, de saúde, da área da medicina, turismo sustentável, enfim. Então, nestes projetos que foram aprovados, com uma dotação já elevada, isto é um programa que se vai estender pelo quadro financeiro plurianual, portanto, a dotação deste ano já está praticamente completa com estes e são os desafios também que os países têm relativamente a uma gestão mais eficiente dos seus recursos. Também estão incluídos, no caso português, e agora que falamos daqueles outros assuntos, projetos comuns com outros Estados-membros relativamente à política de migração e de integração de famílias. Outro tema que tem a ver com Portugal tem a ver com a aquisição da empresa de capitais portugueses Constructel. Uma empresa de construção que nós conhecemos. Sim. Todos nós conhecemos porque ela pertence ao grupo Visa Beira e tendo aqueles cabos que nós vemos por aí. Daí ser, de facto, uma empresa que é por nós conhecida, embora às vezes não associamos. O que a Comissão Europeia autorizou? A aquisição da Constructel pela Goldman Sachs e também com parte de capital ainda da Visa Beira. É uma empresa do sector de engenharia de construção, muito virada para a manutenção e reparação das redes de telecomunicações. Relembrando a Goldman Sachs, que nós estamos habituados a ver associada aos rankings, a Goldman Sachs opera a nível mundial no domínio dos investimentos e valores mobiliários, portanto é um fundo, e adquiriu parte do capital de uma empresa. Sim, é uma transação. É uma transação que a Comissão considerou não faria os objetivos da política de concorrência e, portanto, deu luz verde ao mercado interno desta transação. Doutora Ana Rita Barros, vamos fechar com uma frase. É uma frase da Primeira-Ministra Moldávia, Natália Gravilica, que esta semana pronunciou num contacto através do Parlamento Europeu. Um apelo, digamos assim. E diz a Primeira-Ministra, a atribuição do estatuto de candidato seria um sinal muito importante para os povos dos países que formalizaram o pedido de adesão à União Europeia e um sinal que são bem-vindos ao mundo livre. Natália Gravilica. Com esta frase da Ministra da Moldávia, terminamos a emissão de hoje. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada, Dona Marta. Até à próxima.